de espírito é aquele que, mesmo sem entender como que funciona o universo, Esse daí, quando ele desencarnar, desculpa te cortar, esse aí, quando ele desencarnar e numa reunião mediúnica alguém chamar pra dar opinião, é o pseudo-sábio ele que, vai dar que, que opinião, o com Allan certeza. Kardec fala, né? Ele vai dar opinião. Fala de tudo, mesmo daquilo que não sabe, né? Porque ele não é pobre de espírito, Sim, ele tem personalidade forte. sim. E esse foi um dos problemas que o pessoal, a princípio, não acreditava muito na figura de Jesus. Se você for pegar o conceito, na época que Jesus veio, né? Basta dizer que quando ele entrou em Jerusalém, todo mundo imaginou que, sabendo que ele tinha uma multidão de seguidores, ele ia entrar entrando em Jerusalém. E de forma muito curiosa, você vai pegar isso na Bíblia e você também nos cursos que a gente temos nas casas espíritas, que são os cursos de aprendizes do Evangelho, ele está chegando a Jerusalém. Eu gosto muito de fazer paralelos, né? Imagina que ele está chegando na maior avenida comercial da América Latina, que é a Avenida Paulista, e quando ele chega 2 quarteirões antes de entrar na apoteose, né, do marco da América do Sul, seria a Avenida Paulista em São Paulo, ele fala, olha, eu vou entrar de patinete. Eu não vou entrar num Porsche conversível, eu não vou entrar em cima de um carro de bombeiro, não. E na época ele chamou e falou, olha, me traz uma jumenta. Imagina, um soldado romano, um cavalo da época de Roma devia ter quase 2 metros de altura. Basta comparar com os cavalos da Polícia Militar, que são cavalos Sim, muito bem sim. cuidados e são enormes. Então você imagina um cavalo branco de 2 metros de altura, uma biga de quase 3, 4 metros, e um soldado romano todo paramentado, e Jesus entrando na avenida principal Então, de aquele era o Jerusalém, padrão, era né? o padrão de poder. Sim, E ele entra montado num jumento. O que é um jumento? sim. E quem é aquele montado no jumento? Ah, ele é o nosso Messias. Então, pobre de espírito é aquele que ele se sente pequeno diante de Deus. Ele entende, ele aceita que existe alguém, existe uma entidade, existe um ser que tudo criou, e embora nós não compreendemos a Deus, e Jesus dá algumas dicas para nós entendermos um pouco Deus, e nós não compreendemos Deus, porque Deus é engraçado, porque ele apoia, nesse instante, aqueles que estão orando, e é o mesmo Deus que, de certa forma, também deseja aquele que, nesse momento, estão praticando algum tipo de crime e violência. Então, na nossa cabeça, que Deus é esse? Sim. Então, nós não conseguimos compreender Deus. E é curioso que você dizendo, o povo criou uma expectativa muito grande, né? Porque os profetas anunciavam muito tempo antes a vinda do Messias e tal. Sim. E eles esperavam o quê? Um general, um comandante que Impetuoso. ia fazer tudo menos ser humilde ali, né? Ser humilde. E acho que quando eles veem ali, falam, não é esse, não tem como, né? Sim. Porque eles idealizaram de uma outra forma, né? E até hoje, nós, de certa forma, quando em algumas situações, nós falamos assim, eu vou me apegar a Jesus, e eu tenho fé em Deus que eu vou dar a volta por cima, sabe? Né? Nessa meio que revanche. E a proposta não é nada na violência. E essa proposta de Jesus é alguma coisa que a gente vem trabalhando, vem tentando entender. Então, os pobres de espírito são para esses que se sentem pequenos diante de Deus. Tem pessoa que quer questionar Deus, entende Deus de igual para igual. E eu não seria capaz de fazer isso. Como é que Deus é capaz de fazer uma coisa dessa? Então fica questionando sem entender o contexto geral. Quer analisar Deus através dos nossos parâmetros tão insignificante, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque mesmo sem compreender, eles se dobram diante da vida e se dobram diante de Deus. Se é da vontade de Deus, eu vou fazer o meu melhor e vou fazer aquilo que eu acho, que eu interpreto como justo, confiando naquele que me criou. Então é um gesto e condição, inclusive, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Numa metáfora de que, para chegar num mundo superior, para chegar num estágio
de anjo ou chegar num estágio de um mundo melhor, inicialmente a humildade é o que vai contar. Conhecimento é importante, Sim. mas para atingir o conhecimento, às vezes é necessário que a gente tenha que sentar para estudar, para analisar, e tudo tem seu tempo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.